A situação entre a China e a Austrália está tensa e está ficando mais tensa a cada mês. Dois dos mais importantes intermediários de poder do Indo-Pacífico estão começando a bater de frente. Para alguns, isso pode parecer como uma disputa geopolítica cotidiana. Ambos os países estão tentando expandir sua influência, o que significa que, naturalmente, acabarão em conflito em vários pontos ao longo do caminho. Mas se tudo isso é normal, por que a China está enviando navios de guerra para a Austrália? Essa é a questão central deste vídeo, a verdade obscura por trás da decisão da China de enviar navios de guerra para a Austrália. E é muito pior do que muitos percebem. Em 12 de março, o New York Times foi um dos primeiros veículos a relatar uma série estranha de movimentos que a Marinha da China estava fazendo dentro e ao redor das águas australianas. Por cerca de um mês, até aquele ponto, a Marinha da Austrália estava em alerta máximo, enquanto uma frota de navios da China fazia uma viagem que os levou a completar um circuito completo ao redor da Austrália. Durante a viagem, os navios chineses navegaram para dentro e fora da Zona Econômica Exclusiva da Austrália, ou Zona Econômica Exclusiva, que é uma área de 200 milhas náuticas adjacente às águas territoriais da Austrália, na qual a Austrália tem controle sobre várias preocupações econômicas. A China também realizou exercícios de fogo real que afetaram o espaço aéreo comercial da Austrália, o que forçou o desvio de dezenas de voos. E piorou, os navios chineses pareciam estar operando de acordo com um plano distinto. Perto do final de sua viagem, eles propositalmente navegaram passando por Perth, em um momento em que um submarino nuclear dos Estados Unidos da América estava visitando uma base naval próxima. Foi somente após quase um mês dessas operações que os navios chineses completaram seu circuito e começaram a navegar para o norte na direção da Indonésia. A Austrália tentou minimizar o incidente. Ela repetidamente disse ao público que nada sobre a viagem da frota chinesa havia quebrado quaisquer leis internacionais, o que era tecnicamente correto. No entanto, não conseguiu se esconder de dois problemas-chave. Primeiro, a viagem foi a mais ao sul e a mais próxima da Austrália que qualquer navio militar chinês havia navegado até aquele ponto. E segundo, e muito mais preocupante, é o quanto a China informou a Austrália sobre suas intenções. Absolutamente nada. Em nenhum momento, a China avisou a Austrália que seus navios estavam chegando ou tentou obter permissão para entrar nas IS da Austrália. A China simplesmente fez isso em uma jogada que forçou a Austrália a enfrentar o fato de que sua própria marinha envelhecida pode não ser capaz de afastar a China. Se Pequim se tornar ainda mais ousada com esse tipo de movimento, The New York Times oferece mais detalhes sobre a frota chinesa. Ele observa que os 3 navios não eram especialmente significativos, pelo menos do ponto de vista militar. Eles certamente não tinham planos de atacar. A China enviou um cruzador, uma fragata e um navio-tanque de reabastecimento, que sozinhos não poderiam enfrentar a Marinha da Austrália. Concedido, o cruzador e a flotilha tinham 144 células de lançamento vertical de mísseis, o que já era uma mensagem por si só. Os 10 navios de guerra que a Austrália tem em sua marinha combinados têm apenas 200 dessas células. Mas atacar não era o ponto. A China estava, em vez disso, mostrando à Austrália que poderia navegar o mais próximo possível do país sem qualquer preocupação. O ex-funcionário do Departamento de Defesa da Austrália e especialista militar Marcus Hellier deixou isso claro ao falar com o The New York Times. Os chineses estão nos superando em nosso próprio quintal, ele afirmou. Não conseguimos nem navegar ao redor do nosso próprio país. Ele acrescentou, apontando como a Austrália depende de países amigos como a Nova Zelândia para reabastecer seus navios, ao fazer viagens semelhantes à que a frota chinesa fez ao redor da Austrália. Eles realmente estão esfregando isso na nossa cara, conclui Hellier. Mas e daí? Alguns podem perguntar. Então a China deu uma volta na Austrália com seus navios de guerra. Não é como se a China tivesse atacado diretamente, e como a própria Austrália aponta, os navios chineses não fizeram nada ilegal. Porque essa jornada significa que a Austrália tem algo com que se preocupar. A resposta é simples. Há uma razão muito mais sombria por trás da viagem da frota chinesa.
Isso revela que a China não está apenas realizando exercícios que acontecem estar perto da Austrália. Está enviando mensagens que culminam em uma simples declaração que a Austrália deve estar preparada para confrontar. A China está se preparando para uma luta. Em 25 de maio, o 60 Minutes Australia publicou um vídeo no YouTube que aprofunda as verdadeiras razões pelas quais a China está enviando seus navios de guerra para navegar ao redor da Austrália. De cara, o 60 Minutes afirma que há uma dança pela dominação acontecendo no Indo-Pacífico, e é uma dança para a qual a Austrália está despreparada. A força chinesa é muito mais forte do que a australiana. Essa fonte afirma, sugerindo que um dos motivos pelos quais a China enviou seus navios de guerra para a Austrália é a simples projeção de poder. A fonte diz que a China enviar navios de guerra para a Austrália representa a nação mostrando sua vantagem naval. Mas, vai além disso, a China está envolvida em ações de cenoura e bastão que mostram que está jogando um jogo muito mais complexo no Indo-Pacífico. Para nações como a Austrália, que fazem parte da hegemonia ocidental que a China se opõe, Pequim mostra o bastão algo duro para atingir a Austrália, como um trio de navios de guerra navegando ao redor de suas costas. Mas para outras nações, particularmente os pequenos países insulares próximos à Austrália, a China está apresentando cenouras. Ofertas de paz diplomáticas, de certa forma, muitas das quais envolvem a troca de dinheiro que são projetadas para aumentar a influência da China. Enquanto diminui a base de poder da Austrália no Indo-Pacífico, a China está jogando um jogo muito inteligente aqui, e não parece haver muito que a Austrália possa fazer para responder a isso. A Austrália está tentando, é claro. A equipe do 60 Minutes se juntou à tripulação do Her Majesty's Australian Ship Hobart, logo no início do vídeo. Esse navio é um dos vários que a Austrália implanta regularmente para caçar submarinos. Essa é uma missão difícil por si só. Os navios de superfície da Austrália não são capazes de detectar submarinos chineses, a menos que esses veículos subaquáticos venham à superfície. Ainda assim, a Austrália está pelo menos tentando responder, mostrando que tem algum poder naval próprio. O problema é que a Austrália simplesmente não é forte o suficiente para afastar a China se e quando ela escolher atacar. Isso nos leva de volta ao conceito da China projetando poder com sua frota. O vice-almirante Mark Hammond, que é o chefe da Marinha Real Australiana, disse o seguinte ao 60 Minutes Australia sobre o que a China estava fazendo em fevereiro e março. Eles estavam aqui expressando ao mundo sua capacidade como uma marinha de águas profundas para se desdobrar em todo o Indo-Pacífico. Hammond acredita que essa implantação não foi um caso isolado e que a Austrália provavelmente verá mais do mesmo nos próximos meses. Mas Hammond também quis enfatizar que a jogada da China não foi uma surpresa completa para o exército australiano, como alguns retrataram na mídia. Estamos cientes de sua abordagem através do arquipélago indonésio há algum tempo. 60 Minutes Australia diz que Hammond afirmou que a marinha estava monitorando os navios chineses. Mas os barcos da Austrália pararam de segui-los, uma vez que cruzaram para águas internacionais entre a Austrália e a Nova Zelândia. Isso não é tão tranquilizador quanto Hammond gostaria que parecesse. O fato de a Austrália saber que os navios chineses estavam chegando e não fazer nada a respeito só serve para reforçar o ponto de vista chinês de que pode fazer o que quiser nas águas da Austrália sem medo de repercussões. A Austrália parar toda a sua monitorização assim que os navios chineses entraram em águas internacionais também é um sinal potencialmente preocupante. A Austrália fez isso porque sentiu que não tinha nada com que se preocupar. Ou seus navios pararam de seguir porque a Austrália sentiu que não podia se dar ao luxo de poupá-los. Se for a última opção, isso só serve para comprovar ainda mais o ponto de projeção de poder da China. Pequim tem uma marinha tão grande e poderosa que seus navios podem navegar ao redor de um país enorme. A Austrália nem mesmo consegue dispor dos navios necessários para garantir que esses navios chineses não causem problemas. A imagem não é boa para a Austrália. E se mais navios chineses estão chegando, como sugere Hammond, então a China pode estar se envolvendo em atividades projetadas para esticar a marinha australiana até sua capacidade total. Aqui está o motivo pelo qual a China já está agindo como se estivesse em guerra com a Austrália. Isso pode parecer uma afirmação ousada a fazer, visto que os navios chineses, como diz Hammond, podem saber interações ameaçadoras com os navios da Austrália.
Não há mísseis voando ou torpedos desgovernados pelas águas australianas. No entanto, a falta de uma confrontação física direta, pelo menos por enquanto, não significa que a China já não esteja ativamente lutando contra a Austrália. Grant Newsham, que é um membro sênior do Centro de Política de Segurança, descreve como a guerra se parece atualmente. Falando para o 60 Minutes Australia, ele diz que a concepção chinesa de guerra é muito diferente da nossa. Nós vemos isso como uma corrida de 100 metros, onde você vai até a linha e se solta. E então, alguém dispara a arma, e então, a corrida começou. Então, nós não nos vemos em guerra, os chineses sim. E para eles, a parte do tiro é o último passo. Mas o resto é essa guerra política, a guerra econômica, a captura de elite, a propaganda, a guerra psicológica. Dado o que aconteceu com a frota chinesa em fevereiro e março, não é surpreendente que esta seja a resposta de Newsham. Quando o 60 Minutes Australia sugeriu que a Austrália já está em guerra com a China, agora, este não é o tipo de guerra tradicional que alguém está esperando. No entanto, a tentativa da China de desestabilizar a Austrália ao projetar seu poder vai muito além de enviar alguns navios para as eis da Austrália. Como Nilsson menciona, há fatores econômicos em jogo, juntamente com ações geopolíticas que a China está tomando, todas projetadas para enfraquecer a Austrália para o que pode ser um conflito eventual. Na frente econômica, a China tem se envolvido em um jogo complexo de coerção, contra o qual a Austrália vem resistindo há vários anos. Por exemplo, o Instituto Lowy publicou um artigo em outubro de 2022, destacando que a China tem usado coerção comercial para prejudicar a Austrália desde pelo menos 2020. Naquele ano, a China criou medidas comerciais punitivas e suspendeu todas as suas trocas políticas de alto nível com a Austrália. Sanções informais e bloqueios comerciais foram implementados. Tudo como resposta a uma série de disputas entre a China e a Austrália, que resultaram na Austrália pedindo uma investigação independente sobre as origens da coronavírus disease. 2019, diz o Instituto. O Centro de Estudos dos Estados Unidos aprofunda, explicando que as restrições comerciais da China se estenderam à implementação de tarifas sobre produtos como vinho, cevada, madeira e carne bovina. A China não se afastou completamente do comércio com a Austrália, mas se afastou o suficiente para deixar de representar 33% de todas as exportações da Austrália em 2020, caindo para 27,6%. Em 2022, a Austrália se recuperou. Encontrou novos mercados para muitos de seus produtos, o que significa que as ações da China não causaram os choques econômicos que poderia ter esperado. Mas isso é quase irrelevante. O que se vê aqui é semelhante ao que se viu com a frota. A China, aproveitando sua posição como a mais poderosa das duas, economicamente, tentou impor seu peso. Mesmo que não tenha alcançado todos os seus objetivos, deixou a Austrália com a mensagem de que ir contra a China em qualquer questão, mesmo algo como a origem do coronavírus 19, é suficiente para Pequim iniciar uma mini-guerra comercial. No entanto, essas disputas comerciais são menores comparadas a outra coisa que a China está fazendo para enfraquecer a Austrália. A China está ativamente cortejando potenciais parceiros australianos no Indo-Pacífico. Em 28 de maio, a Al Jazeera relatou que a China está sediando uma reunião de alto nível com 11 nações da Ilha do Pacífico em um esforço para fortalecer os laços diplomáticos com esses países. Como de costume, a China afirma que esta reunião não tem nenhum propósito nefasto. É para possibilitar o desenvolvimento de uma comunidade indo-pacífica mais próxima que tenha um futuro compartilhado, diz Pequim. Entre os convidados estão representantes de Samoa, Fiji, Ilhas Cook e Tonga. Catherine Yu, da Al Jazeera, não mede palavras ao relatar o verdadeiro propósito desta reunião, que é a terceira em 3 anos e a primeira a ocorrer na própria China. Para a China, esta é uma oportunidade de estender sua influência e expandir laços econômicos. Em um momento em que os Estados Unidos estão mostrando muito pouco interesse nesta região, diz Yu. E sabemos cada vez mais que muitos desses países estão mais alinhados com a China, em coisas como investimento, infraestrutura, comércio e até mesmo assistência à segurança, ela acrescenta.
Aí reside o problema para a Austrália. Uma das razões pela qual a China está fazendo todas essas manobras de guerra sutis, mas não exatamente, é que a influência dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico está em declínio. A Austrália está intimamente ligada a essa influência, pois depende dos Estados Unidos da América como parceiro de segurança pelo Acordo Trilateral Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Uma presença americana enfraquecida equivale a uma influência australiana, igualmente enfraquecida no Indo-Pacífico. Isso também cria oportunidades para a China. Mencionado anteriormente estava Tonga, e esse país fornece o exemplo perfeito do que a China está fazendo para aumentar sua influência entre as ilhas do Pacífico, perto da Austrália. Falando para o 60 Minutes Austrália, o oficial distrital local de Tonga, Taishi Takao, revelou alguns fatos surpreendentes. Ele diz que cerca de 80% das lojas e empresas que operam em Tonga agora são de propriedade de investidores chineses. Eles estão fazendo lojas, construção, ferragens, estão pescando, estão colhendo nossos pepinos do mar. A China conseguiu ganhar tanta influência sobre Tonga por causa de uma série de investimentos e supostos presentes da China que agora deixam Tonga em dívida com o país. O Palácio de São Jorge, que abriga vários ministérios do governo de Tonga, foi um presente da China no valor de 30 milhões de dólares. Tonga aceitou 55 milhões da China para construir o novo estádio esportivo que sediará os Jogos do Pacífico de 2031. Acrescente a tudo isso, um empréstimo de 190 milhões que Tonga fez com a China para reconstruir sua capital após ser destruída por distúrbios em 2006. E há uma imagem clara do que a China está fazendo. Pequim está utilizando a diplomacia da armadilha da dívida e está fazendo isso para prejudicar a influência da Austrália no Indo-Pacífico. Novamente, isso é um ato de guerra, apenas não um que qualquer tradicionalista estará familiarizado. A ideia por trás da diplomacia da armadilha da dívida é que uma nação credora, como a China, concede empréstimos e oferece investimentos a uma nação devedora. Todo esse dinheiro vem com vínculos além da necessidade de reembolso. Muitas vezes, a nação devedora está recebendo muito mais dinheiro do que pode esperar pagar rapidamente. Esse é o caso de Tonga, que atualmente está endividada com a China no valor de 1/4 do seu produto interno bruto anual. O truque, que a China emprega tão bem, é que muitas vezes existem condições nos contratos que beneficiam a nação credora. Em 2023, o Conselho de Relações Exteriores revelou que uma análise de 100 contratos, como os que Tonga teria assinado com a China, demonstra isso. Esses documentos contêm algumas cláusulas interessantes. Muitos impedem a nação devedora de reestruturar sua dívida ou transferi-la para outro credor, como o Clube de Paris. Isso é composto principalmente por nações ocidentais. Outra cláusula tende a oferecer à China o direito de exigir o pagamento de uma dívida a qualquer momento que desejar. Isso levanta sérias preocupações para as nações presas em dívidas. A China poderia decidir amanhã que quer que Tonga pague todo o dinheiro que deve. Tonga não pode fazer isso. Então, como um compromisso, a China poderia oferecer uma solução alternativa. Por exemplo, Pequim poderia propor a construção de bases militares na ilha em troca do perdão da dívida. Assim, a China tem outra posição poderosa no Indo-Pacífico, que poderia causar sérios problemas para a Austrália. A Austrália foi forçada a ficar assistir enquanto a China usa esse truque repetidamente no Indo-Pacífico. Em 2022, a China assinou um acordo de segurança com as Ilhas Salomão. Um acordo semelhante foi criado com as Ilhas Cook no início de 2025, que abrange o desenvolvimento econômico e a cooperação marítima. A China está habilmente se inserindo na própria estrutura dessas nações muito menores, oferecendo o que nenhum outro país oferece a elas. Esses países são tentados a fazer um acordo metafórico, com o diabo somando-se à China, ganhando lentamente mais influência à medida que vai minando seus inimigos. Pense nisso como uma morte por 1000 cortes, com a Austrália como vítima. Então, é claro que a flotilha chinesa passando um mês navegando ao redor da Austrália tem um propósito muito mais profundo do que aparenta inicialmente. Sim, faz parte da projeção de poder da China, mas também é um sinal de Pequim de que a China está crescendo em confiança.
A China tem mais influência entre as ilhas menores próximas à Austrália do que nunca antes. Ela tem o poder econômico para causar sérios problemas para a Austrália, e com sua frota está dizendo à Austrália que não há nada que ela possa fazer sobre essas disparidades de poder. Tudo isso está a serviço de uma coisa: a China está se preparando para a guerra. Como Hammond diz ao 60 Minutes, os governos da Austrália não investem bilhões de dólares em capacidades militares sem motivo algum, e o mesmo vale para nós. O governo australiano se comprometeu a dobrar o tamanho de nossa força de combate de superfície e transformar nossa capacidade de submarinos. Porque nossa avaliação do ambiente estratégico é que este é um investimento valioso no interesse nacional. A Austrália sabe o que precisa para recuperar o atraso e tem que fazer isso rápido. De acordo com um artigo de março do Instituto de Política Estratégica australiano, a Austrália precisa ter suas defesas prontas em cerca de 2 anos. Isso não quer dizer que a China invadirá a Austrália em 2027. No entanto, 2027 é frequentemente apontado como o ano em que o presidente chinês Xi Jinping quer invadir Taiwan, se a China for bem-sucedida nesse empreendimento. Esse novo controle sobre Taiwan, juntamente com todos os jogos geopolíticos que a China joga no Indo-Pacífico, deixaria a Austrália em uma posição muito vulnerável. A Austrália precisa estar pronta para o que vier a seguir. No momento, não está. Apenas na frente naval, a China tem 754 navios em sua frota, comparado a apenas 44 na Marinha Real Australiana, diz o agregador militar Global Firepower. A China tem porta-aviões, a Austrália não. Pequim traz quase 10 vezes o número de submarinos para uma luta, junto com dezenas de outros navios de guerra. Os 3 navios na flotilha que navegaram ao redor da Austrália representam uma fração da verdadeira força naval que a China poderia desencadear contra a Austrália. Olhe para qualquer outro lugar. E é claro que a China está anos-luz à frente. Ela gasta mais de 5 vezes mais dinheiro em seu exército anualmente do que a Austrália. A China tem mais de 2 milhões de militares ativos, comparado aos 57.350 da Austrália, além de uma força aérea que é mais de 10 vezes o tamanho da Força Aérea da Austrália. A China é simplesmente mais forte e Pequim sabe disso. Então, parece que o verdadeiro motivo pelo qual a China está enviando navios de guerra para a Austrália é simplesmente esse. Está tão confiante em sua posição no Indo-Pacífico que pode fazer isso sem repercussões. O mesmo vale para suas jogadas de poder geopolítico e as medidas econômicas que tenta usar para prejudicar a Austrália. A China está deixando a Austrália e qualquer outra grande potência no Indo-Pacífico que tente atrapalhar, saber que está pronta e capaz de vencer uma luta. A única questão agora é: o que a Austrália pode fazer a respeito? Agora, nos diga o que você pensa. A resposta para essa pergunta pode estar nos comentários, juntamente com a partilha de quaisquer pensamentos que você tenha sobre o que a China está atualmente fazendo no Indo-Pacífico. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais notícias atualizadas sobre conflitos emergentes e em andamento na Ucrânia, no Oriente Médio e ao redor do mundo.